Nós vamos falar hoje sobre nitroglicerina pura, se mexer errado, explode. E o primeiro tema é sexo, tá? E antes de eu falar sobre isso, eu quero convidar você a fazer essa oração. Então a parte de sentar foi uma pegadinha. Fique em pé de novo. E vamos orar em nome de Jesus juntos. Ora isso, tá? Com motivação. Não transforme isso num ritual, numa liturgia. Deus está aqui. Então, quando você orar, ora mesmo. Quem está atrás está conseguindo enxergar? Então vamos juntos. Amado Pai Celestial, venho a Ti como Teu Filho, comprado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Tu és o Senhor do universo e o Senhor da minha vida. Submeto o meu corpo a Ti como instrumento de justiça, um sacrifício vivo para a Tua glória e louvor. Pela autoridade que tenho em Jesus Cristo, piso agora as serpentes e os escorpiões e ordeno em nome do Senhor Jesus Cristo que saiam da minha presença em nome de Jesus. Comprometo-me com meu Pai Celestial a fazer a sua vontade todos os dias da minha vida, a fim de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Peço agora que me enchas com Teu Espírito Santo. Consagro a minha mente, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, à ação do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, enche-me de coragem, poder e ousadia. Dá-me forças para lutar e vencer, em nome de Jesus. Amém. Diga assim também: eu consagro o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, é casa de Deus, é morada do Altíssimo, Ele é santo ao Senhor. Eu consagro, Ele é Teu, Senhor. Usa o meu corpo como um instrumento de justiça para a Tua glória. Amém. Pode se assentar. A primeira coisa que nós precisamos entender essa noite é sobre o sexo. É que não existe, amados irmãos, não existe relação sexual sem sangue. E nós vamos ver agora o que a Bíblia fala do sangue e da aliança. O que tem a ver uma relação sexual e um pacto, uma aliança. Como é que Deus estabelece aliança na Bíblia? Como é que Ele firma uma aliança com os homens? Então nós veremos agora um pouquinho, tá? Um pouquinho da história do sangue para a gente chegar no sexo. E você tem ali alianças de sangue. Porque a vida da carne está no sangue. Então a primeira coisa que o texto está falando é que a vida está onde, irmãos? No sangue. Por isso que quando nós participamos da ceia do Senhor, e o Senhor ensinou: tomai todos e bebei, este é o meu sangue. Beber do sangue de Cristo significa compartilhar a sua vida. A vida está no sangue. Quando Jesus morreu naquela cruz por nós, e o que Ele derramou? O seu sangue. Então esse é um primeiro entendimento que você já precisa ter à luz das Escrituras. E com o teu sangue nos compraste para Deus. Segundo entendimento: no mundo espiritual, sangue é moeda, é dinheiro. É por isso que quando você vai, ou já foi, ou já viu, você vai centro, terreiro de macumba, despacho, feitiçaria, manipulação espiritual, esses lugares que você vê aí, às vezes no poste, amarração do amor, encantamentos, feitiços.
Isso tudo é pago com sangue. Espíritos malignos não dão valor nenhum ao nosso dinheiro. O dinheiro que os homens dão nesse lugar é para aqueles caras chamados pais de santo ou líderes religiosos, desses lugares aonde é profanado o nome do Senhor, aonde tem manipulação espiritual, aonde é ensinado o engano, o erro, desviando assim as pessoas dos retos e santos caminhos do Senhor. Nós amamos os pecadores, mas nós detestamos a prática do pecado. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Não há comunhão com Deus e os demônios. Não tem como conciliar essas coisas. Então Deus nos comprou com o seu sangue. O sangue de Jesus é o sangue puro e imaculado. Este sangue pode quebrar qualquer outro pacto de sangue ou aliança de sangue que você tenha feito em qualquer lugar na sua vida. O sangue de Jesus é o sangue mais poderoso e o seu efeito é total, é eficaz, é notório e é irreversível. Nós fomos comprados para Deus com sangue. Pela fé no sangue, a remissão dos pecados. Você precisa de ter fé no sangue. Você precisa ter fé no sangue da aliança. Você não pode olhar para o sangue do Senhor e não ter fé. Porque se você não tiver fé, você nunca vai agradar a Deus. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois aqueles que o buscam precisam crer que Ele existe e que Ele é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e injustiça. Não interessa o que aconteceu na sua vida. Pastor, o senhor não sabe o que aconteceu na minha vida na área sexual. Eu fui abusado, eu sofri um estupro, eu vivi coisas, violência na área sexual muito forte na minha vida. O sangue de Jesus pode te purificar de toda a injustiça. A pessoa que sofreu um estupro, ela não pecou, ela sofreu uma injustiça, fizeram isso com ela. O sangue de Jesus a purifica, limpa, deixa mais alvo que a neve. O sangue de Jesus purifica. O sangue de Cristo purificará as vossas consciências. Tem muita gente que nessa área ainda tem lembranças ruins do passado, o que aconteceu na sua história, e hoje até pode estar casado, casada, e tem uma vida sexual ruim, porque tem uma lembrança ruim de coisas que aconteceram. Mas esse sangue, o sangue de Jesus, tem o poder de purificar nossa consciência de todas as obras mortas. O sangue, quem bebe ele, permanece em mim e eu nele, disse Jesus. Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue. Aonde o sangue de Jesus toca, aquele lugar é santo. Estáveis longe, mas já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Venceram pelo sangue do Cordeiro. Venceram quem? Satanás, os seus demônios, toda a ação das trevas foi vencida pelo, diga sangue, pelo sangue. Muito bem, vamos em frente. Sexo, uma aliança de sangue. Primeiro texto, ou não sabeis que o homem se une a uma prostituta, forma um só corpo com ela? Porque como se diz, serão dois, uma só carne. Amados irmãos, primeira coisa que vamos entender numa aliança de sangue. Um homem que sai com uma mulher antes do casamento é fornicação. Depois do casamento é adultério. Se for adultério ou se for fornicação, a partir do momento que um homem se uniu a uma prostituta, ele se tornou um só com ela. Porque na relação sexual tem sangue. E o sangue celebra pacto e aliança. Os dois não se tornam um só no casamento. Entenda isso, não é só no casamento. Duas pessoas se tornam uma só na relação sexual. E tem muitos homens que infelizmente passaram por cerimônias
promovida pelos seus próprios pais, para formá-los homens, dizendo assim: o meu filho está com a idade, agora eu vou levar ele num prostíbulo. Ele vai num prostíbulo para aprender a ser homem. E às vezes a iniciação sexual de um homem é como uma prostituta. Por quê? Porque ele recebeu uma informação errada do seu pai, ou recebeu uma informação errada do seu grupo, e se envolveu com a prostituição. E aí ele toca a vida dele como depois se nada tivesse acontecido. Deixa eu te explicar uma coisa. Se você tiver relação sexual com alguém fora do casamento, e essa aliança não for desligada, renunciada, cancelada e desfeita no mundo espiritual, ela permanece vigente. Geografia não quebra aliança de sangue, entenda isso. Mas pastor, eu tive relação sexual, não sei com quem, há tantos anos atrás, e agora eu me converti, casei, e está tudo certo. Não, não está certo. Eu já atendi muita gente no gabinete, nessa área muita gente. E não foi uma e nenhuma, nem duas, nem três vezes que eu ouvi. Estava passando por uma crise no casamento, e aí aquela pessoa que eu tive um relacionamento com ela apareceu, como que do nada. Não, não é do nada. Existe uma aliança no mundo espiritual que foi feita com sangue. Mais uma coisa, quando você tem um relacionamento sexual com alguém, você se tornou um só. Uma parte sua está com aquela pessoa, e uma parte daquela pessoa está com você. Se você não desligar essa aliança no mundo espiritual, você vai continuar com a parte sua naquela pessoa e uma parte daquela pessoa em você. Por isso que as memórias não vão embora, os sonhos não vão embora, as palavras não vão embora, e de vez em quando você está revivendo, relembrando coisas que aconteceram no seu passado, mas que já deveriam estar na cruz há muito tempo. E ainda o pior de tudo é que você abre uma porta para um espírito de prostituição entrar dentro da sua vida e dentro da sua casa. Porque uma aliança foi feita e não foi quebrada. Então todos os que tiveram relações sexuais com parceiros fora do casamento vão precisar fazer essa oração que eu vou falar aqui. Ah, pastor, mas como que é isso? Eu vou te explicar. Você vai diante de Deus e vai dizer: Senhor Jesus, eu quero me desvincular, me desligar de fulano, em corpo, em alma e em espírito, retirando de mim tudo que é dela, que tenha permanecido em mim. Retiro dela e tomo de volta para mim. E devolvo para ela tudo que é dela, que tenha permanecido em mim. Me desvinculando, me desligando espiritualmente dessa pessoa, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ou você desliga a aliança, ou ela está valendo. Quem é que falou para você que a distância geográfica quebra a aliança? Que deixar para lá quebra a aliança? Que fazer de conta que não existiu quebra a aliança? Não, irmãos. Por isso que a Bíblia diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Satanás não quer esse assunto, porque a maior vitória do diabo na vida dos cristãos tem sido justamente nessa área. Então precisamos entender isso direito, porque a vida da carne está no sangue. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Quem peca contra o corpo, peca contra o templo. Pecar contra o corpo é pecar contra o templo. Você é templo. Você aceitou Jesus como único e Senhor da sua vida e Salvador da sua vida, você é templo. Se você se unir a qualquer pessoa fora do casamento, você contaminou o templo de Deus. E isso precisa ser lavado pelo sangue, senão estará contaminado. Mas vamos ver mais. Sexo é sagrado. Não se deveria
conceber casamento sem sexo e nem sexo sem casamento. Sexo, dois são um. É verdade, a palavra de Deus diz isso. Duas pessoas se tornam uma só pelo sexo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Deus escolheu o sexo para nos assemelhar à Trindade Santa, à Santíssima Trindade. Nós só podemos ser um através do sexo. O sexo para Deus é muito, muito sagrado. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea e disse: portanto deixará o homem o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Quando um homem contrai o matrimônio, está na aliança de um casamento, e ele sendo abençoado por Deus, este homem consegue deixar a casa do seu pai e da sua mãe, essa mulher consegue deixar a casa do seu pai e da sua mãe, porque este casal estabelece agora uma aliança de sangue entre eles, e eles se tornam um só. Então ouça bem uma coisa: o sexo no casamento, ele te libera da casa dos teus pais. Financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, geograficamente, ele te libera. Existem muitos casais ainda que estão vivendo numa aliança com os pais e tem aliança com o cônjuge. Deixa eu te explicar isso. Não funciona. Não funciona. Essa mulher, se ela mora com a sogra, ela vai sofrer. Se você mora com seus pais, você vai trazer sofrimento para o seu casamento. Mas pastor, é só um puxadinho. Irmão, não. Deixará. Hoje nós temos adultos se comportando como adolescentes ainda, porque não deixaram. E casais brigando por causa dessas coisas. Uma aliança nova foi formada. Ela precisa de emancipação geográfica, financeira, emocional e espiritual. Diga amém, pelo amor de Deus. Muito bem, vamos em frente. Alianças sexuais. Vocês não sabem que os corpos são membros de Cristo? Seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Fostes comprados por bom preço. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pastor, meu corpo, minhas regras, nem aqui, nem na China. Seu corpo não é teu. Seu corpo tem dono. E o dono é o Criador do universo, é o Deus Todo-Poderoso, é Jesus Cristo. Você não tem o direito de você fazer o que você quiser com o seu corpo, porque ele não te pertence. Se você pegar o meu carro emprestado, você não pode me devolver ele pintado de outra cor. Você não pode trocar as rodas. Você pode encher o tanque. Mas tem um monte de coisa que você não pode fazer. O carro é seu? Não, o carro é meu.
eu te emprestei, estou te fazendo um favor, você está usando o que é meu. Cuida bem, porque depois você vai ter que acertar comigo. E seja grato a mim que te emprestei. Deus te deu esse corpo, é o santuário dele, você é membro do corpo de Cristo. Como é que você pode dizer ou pensar, meu corpo, minhas regras? Eu posso fazer o que eu quiser, o corpo é meu, não, o corpo não é seu. Ele foi comprado. Se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, esse corpo não te pertence. Não te pertence. Mas infelizmente, irmãos, nós temos pessoas que vêm à igreja, ouvem a mensagem, a palavra de Deus, saem da igreja e vão para os motéis. Saem da igreja e vão fornicar, saem da igreja e vão adulterar, saem da igreja e vão para a pornografia. Isso é pecado contra o corpo, o templo do Espírito Santo. Isso é laço e armadilha do diabo para te prender, para te oprimir, para acabar com a sua alegria, para destruir a sua família, para arrebentar com a sua história. Quando eu era líder ainda de adolescentes, eu preguei muito sobre esse tema. E ainda dizia a eles que estavam namorando. Vocês estão namorando? Estamos. Se vocês transarem, vai dar tudo errado. Aliás, se vocês estão transando, em nome de Jesus, vai dar tudo errado. Eles olhavam com a raiva para mim. E eu falava assim, é bem isso, em nome de Jesus. Porque como é que Deus vai abençoar o pecado? Se você realmente ama alguém, guarde o seu corpo. Hoje a virgindade se tornou um tabu. Não, irmãos, nós vamos ver aqui hoje que Deus colocou o ímen no corpo da mulher por uma razão. E eu quero ver isso junto com você. Em nome de Jesus. Mas vamos ver antes o propósito de Deus na aliança do casamento. Uma só carne. Este é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, e será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher e serão uma só carne. Por meio do adultério, uma aliança de sangue maligna é criada, com base na sedução, na luxúria, na impureza, no egoísmo, soberba e amor ao prazer. Esta ligação traz destruição no casamento, o que é uma união santa e baseada no amor e na confiança mútua. E por que, filho meu, andarias atraído pela mulher licenciosa e abraçarias o seio da adúltera? Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, o qual Deus observa todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas próprias iniquidades, que são os pecados sexuais, o prenderão e pelas cordas do pecado será detido, escravizado, e lançado e ligado com o maligno. O adultério, a fornicação, liga o homem com os demônios. O adultério e a fornicação despersonaliza o homem. Imagine, se você vai ficar com um pouco de cada pessoa que você teve relação sexual, daqui a pouco você vai começar a entender o que é a pessoa se sentir um objeto. Já saiu com 10, já saiu com 15. E tem um pouco de cada homem ou de cada mulher no relacionamento que você teve e não pediu perdão, não desligou essa aliança no mundo espiritual. E objetos memoriais também de pecado devem ser retirados da nossa vida. Eu atendi há muitos anos atrás uma mulher que saía com um amante, e ela se converteu, veio falar comigo, ela falou, pastor, eu saía do meu trabalho, eu ia no estacionamento, e eu transava com aquele homem. Mas eu pedi perdão a Deus, e ela fez todo o desligamento, eu falei assim, tem algum objeto memorial do teu relacionamento com esse homem que foi em pecado? Ela falou, tem só uma coisa. Eu falei, o quê? Uma televisão de 47 polegadas no meu quarto. Eu falei, pelo amor de Deus, tira isso daí. Cada vez que você olha para aquela caixa preta do inferno, de quem que você lembra? Amém, irmãos? Pastor, eu ainda guardo a foto daquela pessoa, guardo a carta, guardo. Irmão, taca fogo nisso em nome de Jesus.
E quando tacar fogo, ore que você vai ver a labareda ficar mais alta. Porque não é de Deus. Agora deixa eu falar para você o porquê do ímen. Para que serve o ímen? O ímen, tá, eu pesquisei algumas fontes e conversei com alguns médicos. Tá? Conversei com alguns médicos também, para ter certeza, não falar bobagem aqui. O ímen é uma membrana que se forma nas mulheres antes mesmo do seu nascimento. E ele não serve para nada, diz a ciência. O ímen não tem função orgânica, nem protege contra infecções. Ele apenas existe anatomicamente. Outros dizem, não existe nenhuma comprovação de que o ímen tem alguma função biológica em nosso corpo. O ímen não tem nenhuma função conhecida para o organismo da mulher. Muito bem. Quem criou o corpo da mulher? Deus. Quem colocou o ímen lá? Deus. Quando aquele ímen, que é um selo, o ímen tem uma função espiritual. Quando aquele ímen que foi colocado lá, que é um selo, ele é rompido, o que acontece? Ele sangra. E o que o sangue celebra? Aliança, pacto. Portanto, a mulher foi feita por Deus para contrair uma aliança de sangue com o homem, unir-se com ele, ser uma só carne com ele e viver uma vida santa com ele, um leito sem mácula. Foi para isso que Deus colocou o ímen. Ele não tem função biológica. A função dele é espiritual, porque essa área para Deus é sagrada, é santa e deve ser guardada. Mas no mundo que vivemos hoje, nós temos adolescentes que já estão tirando foto nu do corpo e mandando para os colegas. Nós temos crianças de 10, 12 anos, vocês que são pais, por favor me escutem. Crianças que estão criando perfis falsos de tudo que é tipo que você pode imaginar e colocando as coisas que não deveriam colocar. Um espírito de prostituição pode estar entrando dentro da nossa casa, pervertendo a mente dos nossos filhos, destruindo a nossa vida, e muitas vezes quem abriu a porta fomos nós. Mas como diz um autor de um livro, devemos fechar a porta na cara do diabo, confessando, pedindo perdão, desligando alianças iníquas e malditas. Amém, irmãos? Sensualidade é um espírito. Você acha que sensualidade é um sentimento? Você acha que sensualidade é um desejo? Não, irmãos. Sensualidade não é sentimento e sensualidade não é desejo. À luz das Escrituras, sensualidade é um espírito. E Oséias é que vai nos ensinar isso. O espírito da sensualidade os engana. E eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Por isso as vossas filhas se prostituem, as vossas noras adulteram. Porque eles mesmos com as prostitutas cultuais se desviam, com as meretrizes sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Antes de falarmos dos efeitos da sensualidade, é necessário deixar claro que estamos lidando não apenas no nível do comportamento humano, mas com uma entidade demoníaca. Oséias personaliza a sensualidade. O espírito de sensualidade os engana. Trata-se de um espírito, ou seja, um ser, uma entidade espiritual com a personalidade definida. Você acha que essas mulheres que usam essas roupas todas coladas, esses homens que andam com roupas também indecentes, e saem para exibir o corpo, é só porque o corpo é bonito? Não, o corpo deve ser exibido na intimidade. Mas hoje não é mais assim. Existe um espírito por trás disso. O espírito da sensualidade quer causar, no mínimo, defraudação. E o que é a defraudação? É eu criar no outro uma expectativa que eu não posso cumprir. Então a mulher sai com aquela roupa, o homem sai com aquela roupa, tudo colado, tudo daquele jeito, e sai desfilando, tendo todos os olhares. E aquelas pessoas que estão presas por esse espírito de sensualidade, olharão e desejarão, e pecarão, porque Jesus diz em Mateus capítulo 5,
Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Isso é a lei de Moisés. Jesus diz assim: eu, porém, vos digo, qualquer homem que olhar para uma mulher e desejá-la no seu coração, já cometeu adultério com ela. Ou seja, o adultério não é mais uma atitude ou um ato exterior. Para Jesus Cristo, o adultério é uma atitude interior. Interior. Enquanto o espírito de sensualidade leva o homem para a defraudação, o Espírito de Cristo leva ele à santificação. Amém, irmãos? Vamos para frente. O espírito da sensualidade leva à idolatria de um sentimento. O amor egoísta e a idolatria dos próprios sentimentos, em detrimento do respeito, da fidelidade, do compromisso, tem deixado um rastro de destruição nas sucessivas gerações. Ignorar a ação dos demônios é a forma como eles obtêm uma legalidade para agir e provocar problemas cuja raiz é espiritual. Produz sempre um diagnóstico incompleto. Se você ignorar a ação dos demônios nesta área, seu diagnóstico será incompleto, incompatível. Ignorar a Bíblia é entrar num beco sem saída. Muitas pessoas casadas com dificuldade na intimidade sexual, por causa das alianças de sangue, continuam presas no antigo parceiro ou os abusos sofridos, sem conquistar uma realização presente. O diabo quer o casamento antes do sexo, o diabo quer o casamento depois do sexo, mas o diabo fará de tudo porque o casamento não tenha sexo. Mas o sexo é para o casamento. Mas o diabo vai fazer o homem idolatrar um sentimento e ficar escravo de um sentimento. Mas nós devemos ser escravos de Cristo e não de um sentimento. O nosso coração precisa estar alinhado com Deus, irmãos. Porque essa área é uma área de derrota na vida de muita gente. E olha, eu vou te dizer, eu ia falar hoje sobre o aborto, que é um pecado da área sexual. Eu vou te dar só uma palavra sobre o aborto. Abortar é assassinar. Porque de onde vem o aborto? De uma relação sexual que tem sangue, que gera vida, e essa vida veio, e o homem egoísta, preso pelo espírito de sensualidade, idolatrando o sentimento, ele vai dizer assim: não, essa criança está vindo na hora errada, ela vai atrapalhar os meus negócios, ela vai atrapalhar os meus estudos, ela vai atrapalhar a minha vida, ela vai atrapalhar a minha rotina, então ela precisa sair. Pois é, mas tem uma vida lá dentro. Quando Caim matou Abel, Deus falou assim: ô Caim, o sangue do teu irmão, o sangue dele, clama a mim. E eu vou te dizer, Caim, maldita é a terra por tua causa. A partir de agora, a terra não produzirá mais do seu fruto para você, não dará mais a força dela para você, e você será vagabundo sobre a terra. Vai ficar vagueando, andando em círculos a vida toda, porque você derramou o sangue do inocente. Abortar é derramar o sangue do inocente no ventre da mulher. A mulher é pó, do pó ela foi feita. Se o sangue de Abel tornou a terra maldita, o sangue de um filho que foi morto no ventre torna essa mulher maldita, porque o sangue de um inocente está derramado dentro dela. E se ela tiver mais filhos e não pedir perdão a Deus, o próximo filho nasce no túmulo do seu irmão. Um lugar que era para gerar vida, nutrição e crescimento, vira um lugar de morte, prisão e vergonha e humilhação. Sangue, sexo, são coisas sérias e caríssimas ao Senhor. Pergunte para Deus: Senhor, eu estou limpo nessa área? Senhor, eu preciso do teu sangue? Senhor,
Eu tive relações sexuais durante a minha vida, mas nunca aprendi que precisava cancelar essas relações no mundo espiritual, porque são alianças feitas com sangue. E eu fiquei aprisionado todo esse tempo sem saber, porque o diabo me enganou e eu não sabia disso nas Escrituras Sagradas. E agora eu trouxe destruição para a minha vida e trouxe destruição para a minha família. Mas a palavra de Deus diz, se você confessar o seu pecado, Deus é fiel e justo para perdoar o seu pecado e purificar de toda injustiça. O aprisionamento é real, mas a liberdade também é. O diabo engana, o espírito de sensualidade manipula a gente. Mas quando convidamos Cristo, o espírito de sensualidade sai fora. Toda a legalidade do diabo é quebrada mediante a confissão dos pecados e a quebra das alianças com os demônios. Então não brinque nessa área. Porque o diabo não gosta desse papo, sabe por quê? Ele não quer perder a legalidade que ele tem na sua vida. Ele quer manter assim, para ele está ótimo. E como eu preguei aqui outro dia, por favor, menos preocupação com a reputação, mais preocupação com o caráter. Reputação é o que os homens pensam de mim, caráter é o que Deus pensa de mim. Em nome da reputação, muitas pessoas decidem ficar aprisionadas. Que pena. Que pena. Porque não é isso que Deus tem para a gente. Por isso que está escrito, aquele que a si mesmo se humilhar, Deus o exaltará. Humilhe-se então diante da poderosa mão de Deus, e Ele os levantará. Quando você toma uma atitude dessa, você está dizendo, chega, acabou, na minha casa, na minha família, sobre os meus filhos, sobre a minha linhagem, deu, aqui não, até aqui você veio, mas daqui você não vai passar, porque eu sou templo dele, e tudo que é sujo, o sangue dele purifica. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos ficar em pé. Quero passar mais um, antes de orar, só para você ver. O espírito da sensualidade é como a embriaguez da alma. Por que eu quero ler isso por último? Para você entender que a sensualidade, o vinho e o mosto tiram a inteligência. O espírito de sensualidade emburrece o homem, emburrece a mulher. E infelizmente, homens e mulheres presos nessa área saem de um relacionamento ruim para um pior. E vão indo. E algumas falam assim, pastor, eu tenho dedo podre. Eu falo, não é isso, irmão. Você não tem dedo podre. Pastor, eu não sei escolher. Não, não é que você não sabe escolher. É que você fez alianças no mundo espiritual, mas você não quebrou elas. E entrou num relacionamento e outro, e outro, e outro. Assim como fez aquela mulher samaritana. Até o dia que Jesus chegou na vida dela e falou assim, chega. Agora eu cheguei, a sua vida vai mudar. Amém? Nós vamos orar, mas em nome de Jesus, eu quero orar com você, para que Deus te abençoe nessa área. E eu vou pedir que você venha à frente, não porque você teve um envolvimento, mas porque você quer ter um envolvimento agora com Jesus, nessa área. E dizer ao Senhor, eu quero consagrar o meu corpo, que é templo, e a minha área sexual ao Senhor. Porque se eu fizer isso, poderei ser cheio do Espírito Santo. Se eu fizer isso, minha vida muda, minha história é transformada.
cadeias do inferno se romperão, prisões se abrirão, porque mediante a confissão, o diabo não tem mais o que fazer. Amém? Então deixe o seu lugar e venha consagrar essa área a Deus. Consagrar, dizer: Deus, essa área é exclusiva sua. Pode vir. Em nome de Jesus, vamos consagrar a nossa vida. Consagrar ao Senhor significa dizer para Deus: isso é propriedade exclusiva sua. Pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor. Irmãos, pode vir bem para frente mesmo, porque eu gostaria que todos pudessem se achegar, tá? E aquilo que aconteceu na sua história é uma situação sua com Deus. A ninguém aqui importa, mas importa ao Senhor. Então, quando você vier, você vai estar conversando com o Senhor sobre isso, porque é só o Senhor Jesus que precisa saber. Aliás, Ele já sabe. Na verdade, você está só alinhando com Ele. E nós vamos orar juntos. Então vamos, se puder dar mais um passinho ainda para frente, que ainda temos pessoas no corredor para todo mundo poder chegar, tá? Vamos ficar pertinho. E vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Eu vou pedir só que, se os músicos puderem abrir só um pouquinho, para todo mundo poder ler. Todo mundo está conseguindo enxergar? Eu vou para o lado aqui também. Vamos juntos. Anuncio a Satanás e as suas forças que Cristo se tornou maldição por mim, quando morreu pelos meus pecados na cruz. Rejeito todo e qualquer meio pelo qual Satanás possa declarar que a minha família e linhagem pertencem a Ele. Pertenço ao Senhor Jesus Cristo, que me comprou com o seu sangue. Rejeito todos os outros sacrifícios de sangue que possam tornar-me propriedade de Satanás. Declaro que eu e a minha casa somos eternamente propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo e dedicado a Ele. Peço perdão ao Senhor Jesus Cristo, que é fiel para me perdoar de todo pecado e purificar de toda injustiça que pratiquei no corpo, que é templo do Espírito Santo. Declaro que a minha vida sexual está completamente lavada no sangue do Cordeiro. Uma pausa. Todos vão orar comigo, mas nem todos tiveram esse envolvimento. Mas todos vão orar. Se você não teve, você só vai orar. Tá bom? Diga assim: Senhor Jesus, eu me desligo no corpo, na alma e no espírito de todos os parceiros sexuais que eu tive fora do casamento. Eu retiro deles tudo que é meu, que neles tenha permanecido. Eu devolvo para eles tudo que é deles, que tenha permanecido em mim. Me desligando assim, no corpo, na alma e no espírito, eu lanço o sangue de Jesus sobre o meu corpo, e agora ele está limpo, totalmente limpo por esse sangue. E o diabo, os seus demônios, o espírito de sedução, nenhum deles tem poder sobre a minha vida, porque ela está limpa pelo sangue de Jesus. Amém. Irmãos, esse culto, nós vamos continuar a oração, é um culto de vitória sobre as trevas. O culto de quinta tem essa cara e a gente vai manter. Quinta-feira é luta contra o inferno. Em todas as áreas da nossa vida nós vamos declarar a vitória de Jesus e a derrota dos demônios. Diga: tomo agora vamos juntos, toda a armadura de Deus e me fortaleço com todo o seu poder para continuar a lutar contra as trevas em nome de Jesus Cristo.
cubro-me com o sangue do Cordeiro e não permito que Satanás e seus demônios venham contra mim, nem contra a minha família, nem contra os meus bens, nem contra nada que comigo se relacione, sob nenhuma forma de retaliação. Em nome de Jesus, estou livre dessas opressões e prisões e me encho agora do Espírito Santo pela fé, de forma a poder frutificar todo o fruto do Espírito, como sendo a expressão da presença do Senhor Jesus Cristo na minha vida. Eu louvo e exalto o Senhor Jesus Cristo, agradecendo-lhe por sua grande vitória na minha vida. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor a Ele. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Deus está conosco. O diabo vai continuar trabalhando, irmãos, para destruir tudo que Deus está fazendo. Não interessa, esse é o papel dele. A palavra de Deus diz que ele já está derrotado, e que nós que estamos em Cristo, a palavra de Deus diz, não vale encantamento contra o povo de Deus, porque o povo de Deus está coberto com o sangue de Deus. Não vale. A única forma de o diabo ter alguma vantagem sobre sua vida é quando você abre uma brecha de pecado. Brecha é espaço. Espaço para o inimigo entrar e destruir tudo. E às vezes nós vemos áreas da nossa vida que a gente deu um espaço, só que a gente não entendeu direito o que estava acontecendo. E o inimigo se aproveitou disso. Esse culto não é para trazer culpa e peso, é para tirar culpa e peso. É para libertar. É para restaurar. Amém, irmãos? É para você sair daqui com a cabeça erguida, porque não há acusação contra os escolhidos de Deus. Se Deus te justifica, quem é que pode apontar o dedo contra você? Ninguém. Então quem está limpo, permaneça limpo. Fique assim, e Deus vai fazer o resto. O próximo tema da nossa quinta-feira é dinheiro. Pastor, nesse eu não falto. Preciso. Todos precisamos. Mas como é que o diabo pode ter vitória na nossa área financeira? Como é que ele pode matar e roubar e destruir nessa área? Próxima quinta, mesmo horário, mesmo canal. A gente precisa estar juntos aqui. Peço que você convide alguém. O culto de domingo é um culto assim, mais família. Aquela palavra, eu estou mais manso no domingo, às vezes. Mas na quinta não. São cultos diferentes. Tá bom, irmãos? Queria deixar isso claro. Então não escolha estar na quinta ou no domingo. Na quinta, você tem que estar aqui. No domingo, você tem que estar também. Porque alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Gente, eu estou junto com vocês nesse apelo. Eu só estou aqui por uma questão porque eu sou pastor, mas eu estou aí com vocês. Eu preciso desse sangue. Eu preciso dessa graça. Igual a todos vocês. Aqui não tem ninguém melhor que ninguém. Somos alvos da graça do Altíssimo. Que Deus nos abençoe. Coloca a mão no seu coração. Diga, Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite tão abençoada. O Senhor me libertou. O Senhor não me acusa. O Senhor não aponta o dedo, nem me culpa. O Senhor abre os braços para me receber. Quando eu, arrependido, peço perdão pelos meus pecados. Senhor Jesus, que alegria ter uma consciência lavada pelo sangue do Cordeiro. Fica comigo e me dá alegria da tua salvação todos os dias. E usa a minha vida para a tua glória. Espírito Santo, sou tua casa, tua habitação.
a tua morada, ela está limpa e sempre vai ficar, para que o Senhor fique com alegria dentro de mim. É a minha oração, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém.